COP30, mais um evento internacional no Brasil. Você tinha dúvidas que ia virar um palco de escândalo e corrupção? Eu não. Para um país que viu o que aconteceu na Copa do Mundo, com aqueles estádios e obras faraônicas a custos bilionários, que não serviram para nada, é óbvio que a COP30 seria uma tragédia. Ainda mais quando elegeram Belém como a capital que iria receber todos os países do mundo na COP30. Escândalo atrás de escândalo, tragédia atrás de tragédia. Uma vergonha mundial que deixa bastante claro como o Brasil se tornou uma república de bananas. A COP30 foi vendida pelo Lula como uma grande chance de mostrar a Amazônia do Brasil para o mundo. Como se ninguém soubesse o que é a Amazônia, né? Mas, enfim, serviu para quê? Para mostrar como a floresta é vendida, como esquemas imperam no local e como toda aquela ajuda internacional que eles ficam pedindo para a turma da Greta e do DiCaprio simplesmente serve para entrar mais dinheiro para as mesmas ONGs que lucram com tudo. Enquanto isso, cidades que fazem algum tipo de proximidade com a mata amazônica, com a floresta, são sucateadas dia após dia e presas num passado histórico. Mas vamos ser claro, o Lula não insistiu nisso para inflar o ego. Ele não insistiu nisso para vender o Brasil. Tampouco insistiu para modernizar Belém. Não, foi simplesmente para fazer os velhos esquemas do PT que todo mundo está cansado de ver. O resultado? Obras atrasadas, quem poderia imaginar? Olha o monotrilho aqui em São Paulo. Um desmatamento absurdo e mentiras atrás de mentiras. Além, é claro, do fiasco da rede hoteleira. A gente tem essa matéria aqui do Metrópole, bastante interessante, exclusiva. Investigação da Procuradoria-Geral da República aponta corrupção em licitação milionária da COP30. Mas sério? Quem poderia imaginar, não é? Eu! O Chapolin Colorado! O valor da licitação é de 142 milhões de reais. E os indícios de fraude são gritantes, segundo a matéria. O negócio todo começou lá em outubro de 2024, bem na véspera da eleição, quando um policial militar chamado Francisco Galhardo sacou 5 milhões de reais em espécie num banco em Castanhal, perto de Belém. Ele estava entregando 380 mil desses 5 milhões para um tal de Jeremias, que deve ser um cara que organizou a roconha e fez todo mundo dançar. Os dois foram presos por crime eleitoral. E aí começou a desmantelar todo o esquema. Esse tal de Galhardo fazia de tudo, saque, entrega de grana, ele estava na terra de ninguém. Segundo o COAF, ele sacou 48 milhões de reais entre 23 e 24. É inacreditável, tem que rir para não chorar. As empresas ligadas ao tal do Hungria e ao Galhardo venceram 300 milhões de reais em licitações atreladas à tal da COP30. Segundo a PGR, olha só, Antônio Doido Galhardo e o secretário de governo do Pará aparentam integrar a organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública e violações em processos de licitação e contratos administrativos, predominantemente no estado do Pará. Impressionante. Posteriormente foram adicionadas denúncias de transgressões ao processo eleitoral, como eu comentei com vocês, e outras fraudes. Aí eles resolveram fazer isso em Belém, e a tal da COP30 é falar de mudanças climáticas. Para resolver o problema, eles desmataram a área equivalente a 107 campos de futebol. Hipocrisia escancarada. Os caras desmataram outra cidade, simplesmente para fazer a COP30 para falar não vamos desmatar. É incrível. É incrível, é um ralo de dinheiro, um poço de desmatamento. Alguém ganhou com isso. Mas vamos lá, eles asfaltaram Belém. Afinal de contas, os gringos iam chegar e tinha que parecer bonitinho. Eles podiam ter aterrado os fios, pelo menos, né? Porque, eu não sei vocês, mas essa fiação exposta que tem no Brasil é incômoda. Mas é incômodo, é um negócio arcaico, parece que a gente está em 1920. Se um dia eu tiver a oportunidade de tocar o executivo de algum lugar, a primeira coisa que eu vou fazer é aterrar tudo. Mas vamos voltar ao assunto. Aonde estão os ambientalistas? Cadê a galera abraçando cada árvore caída? Imagina a quantidade de árvores que foram cortadas, equivalente a 107 campos de futebol para fazer a COP30. Imagina o impacto ambiental, a quantidade de animais que perderam o habitat para desmatar essa área para fazer a COP30. Porque você pega nas metrópoles, vai cortar 2 árvores, aparece um parlamentar de esquerda lá, se amarra na árvore, se acorrenta lá, eu vim salvar essa árvore.
Aí os caras vão fazer a COP30, desmata 107 campos de futebol e ninguém fala nada, porque a imprensa tá calada. Cadê a Greta? Porque o Suplicy não foi se amarrar numa árvore lá em cima. Mas os escândalos não param nos casos de corrupção. Os hotéis estão cobrando 10 vezes mais caro. A questão dos hotéis se tornou um escândalo mundial. Assim, a estadia que custava R$300, o cara tá chegando a vender ela a 7 mil. É uma coisa completamente absurda. Pelo menos 25 nações, incluindo Áustria, Bélgica, Canadá, República Tcheca, Finlândia, Holanda, Noruega, Suécia e Suíça, enviaram uma carta ao governo brasileiro pedindo para retirar a COP30 de Belém. E, particularmente, eu gostaria que isso acontecesse, para o pessoal da rede hoteleira entender que existe um limite, né, na mudança de preço por conta de demanda. E aí fica sem nada. Seria incrível. Podia mandar todo mundo, sei lá, para São Paulo, Belo Horizonte, Santa Catarina, onde a rede hoteleira tem capacidade para receber. Inclusive, seria muito mais crível que a COP30 acontecesse em uma cidade que possui capacidade para receber essas delegações. É só pegar qualquer capital do sul ou sudeste do país que resolveria o problema. Mas o Lula prefere vender essa imagem. Uma cidade do sul ou sudeste teria que ter um investimento menor. E aí, naturalmente, diminui os esquemas, né? E não se torna interessante para o governo. Ah, agora eu entendi! O problema é o seguinte, se chama Lei da Oferta e Demanda. Eles precisavam de 53 mil vagas de hospedagem. O governo tinha que saber disso. Só que só tinha 30 mil vagas. Então, aonde residiu o problema? A cidade não estava preparada para receber tudo isso. O preço sobe porque não tem oferta suficiente a suprir a demanda. A culpa final é de quem? Do governo, que levou a COP30 para o lugar errado. E não há como exigir que Belém tenha 53 mil vagas de hospedagem, porque não existe turismo de 53 mil pessoas concomitantes em Belém. Naturalmente, a rede hoteleira não suporta. Mas exigir esse tipo de raciocínio de um petista é o mesmo que exigir que uma ameba entenda de física quântica. Não vai dar certo. A CNN Brasil, inclusive, noticiou que o presidente da Áustria não virá para a COP30. E ó, se eu fosse o presidente de qualquer país do mundo, também não ia. Olha a situação que tá o negócio. Aí o governo brasileiro resolveu solucionar o problema. Ah, veio o governo brasileiro. Agora vai resolver. O governo arrumou transatlânticos para colocar lá em Belém com uma estruturazinha a um custo milionário para ofertar vaga hoteleira. Então, imagine você, presidente, você é da Áustria, vou para a COP30. Vou me hospedar onde? Num transatlântico. Aonde? Lá em Belém. Você pensa, mas o oceano chega em Belém? Qual é que é a conta? Eu vou parar ali o transatlântico e aí eu vou para a COP30 e volto. Vou para a COP30 e volto. É inacreditável. É o jeitinho brasileiro para esculhambar a imagem do Brasil perante o mundo. E tem gente que vai achar isso uma ideia sofisticada. Aí o Lula resolve cutucar o Trump de novo. Ele falou, vou convidar o Trump para a COP30. E se ele não vier, é porque não quer. Mas você acha que o Trump precisa de convite? Se ele quiser vir, ele vem. Mas o Trump tem coisa mais importante para fazer do que vir para Belém, se hospedar num transatlântico a um custo absurdo para ir na COP30 falar de coisa que ele não quer fazer. O Lula, assim, ele acha que ele tá no boteco o tempo inteiro. Eu acho que a cachaça que ele consumiu a vida inteira bateu numa ebriedade constante na sua idade avançada. Sim, isso aí é desespero puro. Ele falou que não ia ligar pro Putin porque o Putin não podia viajar. Mas por que não podia viajar? Porque está com mandado de prisão internacional por crimes contra os direitos humanos praticados. Incrível, né? Se existe uma certeza, é que o Lula não tem postura, não tem capacidade técnica, não tem capacidade cognitiva, não tem capacidade intelectual e muito menos não tem condição de ser chefe de Estado.